Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Soluções Tecnológicas em Segurança Pública, Contribuições para a Administração Pública. Conosco, o seu autor, o mestre em Administração pela USCS, Francisco Teixeira Pereira. Francisco, bom dia, muito obrigado pela sua presença. E já vou engatar a primeira pergunta para você falar aí como você puder. Você partiu do seguinte problema de pesquisa: quais são as soluções tecnológicas disponíveis para melhorar a segurança dos cidadãos em espaço urbano? Por que a opção por essa temática? Bom dia, professor. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. Esse problema de pesquisa, professor, surgiu, depois de uma conversa com a minha queridíssima orientadora, a professora Isabel, que me ajudou muito nesse trabalho, virou uma grande amiga. Inicialmente, quando eu pensei em fazer o mestrado, que era um sonho antigo, e eu sempre vim adiando, eu por muito tempo passei por posições executivas, em empresas de grande porte, e eu não tinha condições de me ausentar dessas funções para poder fazer o mestrado, me dedicar à pesquisa. E eu conheci a professora Isabel na banca de defesa de mestrado da minha esposa. A professora Isabel participou dessa banca e, na ocasião da defesa da minha esposa, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante. Conversamos muito sobre projeto de pesquisa que envolvesse principalmente inovação tecnológica e acabei conversando muito com a professora Isabel sobre segurança, que foi uma área onde eu atuei por mais de 25 anos. Naquela época, inclusive, eu estava atuando na área de segurança. Eu já havia trabalhado como executivo em empresas como a Oi, a Light, a Paranapanema, sempre cuidando da questão de segurança destas empresas. E essas empresas, elas têm muitos problemas de segurança que são agravados pela insegurança existente nas cidades onde elas atuam. A Oi, por exemplo, ela vai ter problemas muito sérios com o furto de cabo de cobre, usado na transmissão do sinal da empresa, problemas seríssimos com crime organizado, que muitas vezes impede o acesso dos técnicos, que precisam entrar muitas vezes, em áreas carentes da cidade para prestar o serviço para a população. A Light, por exemplo, que é a distribuidora de energia do Rio, é uma empresa que tem problemas seríssimos no furto de cabo por conta justamente da extração do cobre e também o problema do furto da energia, que muitas vezes é cometido por milícias que usam até o poder que exercem sobre os funcionários da empresa e servidores públicos da área de segurança para fazer instalações em verdadeiros condomínios, prédios que acabam sendo construídos de maneira irregular. No caso dessas duas empresas que eu falei agora, a Oi e a Light, a conta desses furtos ela acaba sendo paga pelos clientes que estão pagando as contas de fornecimento em dia. A Paranapanema, que é uma produtora, a maior produtora e transformadora de cobre aqui do país, sofre mais com a violência urbana nas estradas. Eu também já tinha passado há um bom tempo pelo sistema prisional. Eu fui gerente operacional de presídio e diretor de presídio de segurança máxima. Atuei por 4 anos nessas áreas. Na oportunidade, eu consegui também conhecer o outro lado do crime, as histórias de vida, a falta de oportunidade, principalmente para alguns grupos da sociedade, a incapacidade do Estado de aplicar a lei de execução penal no que diz respeito à ressocialização dos indivíduos, gerando muitas vezes mais revolta, e, consequentemente, o retorno à atividade criminosa. Então, na ocasião que eu decidi fazer o mestrado, isso aí foi em final de 2018, eu já tinha o projeto de fazer uma transição de carreira. Como eu trabalhava muito com essa área de segurança, eu queria migrar das corporações onde eu trabalhava para a sala de aula. Eu tinha o sonho de dar aulas. E eu comecei a me dedicar ao teste ANPAD, que era uma das exigências da USC. Inicialmente, como eu te falei, a ideia era pesquisar inovação tecnológica mais voltada para a área de administração.
que é o meu curso de graduação. E aí a professora Isabel teve um papel fundamental, né, como orientadora e amiga que é, né? Eu não conseguia enxergar muito bem isso na época, mas o resultado da minha pesquisa, ele se tratasse, né, também da segurança, ele poderia contribuir muito para a administração pública, se ele conseguisse apontar soluções que pudessem economizar recursos, né, aumentar a eficiência das ações, salvar a vida ou ajudar a reduzir a violência como um todo. E daí surgiu, né, o título desse trabalho, né, Soluções Tecnológicas em Segurança Pública, Contribuições para a Administração Pública, né? Aqui no Brasil, né, a segurança, ela é um direito que é previsto no artigo 5º da Constituição. Mas apesar disso, diversas cidades aqui no Brasil, elas são extremamente violentas. Infelizmente, nós sempre fomos destaques negativos nos indicadores de violência quando somos comparados com outros países. Em 2012, por exemplo, professor, foi o ano com o maior número de conflitos armados no mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí 414 conflitos armados nesse período de 2012. O Brasil ele atingiu marcas terríveis de violência. Para se ter uma ideia, a gente tinha em 2012 2,8% da população mundial e conseguimos ter 11% de todos os homicídios do planeta. Então superamos aí a guerra da Síria, a guerra dos cartéis, né, de drogas do México, né? Só no México, para se ter uma ideia, mais de 10 mil pessoas foram assassinadas naquele ano. Interessante no Brasil é que, apesar de toda essa violência, a gente tem canais de apoio para o desenvolvimento tecnológico nas estruturas de segurança pública. Então a gente buscou, a partir daí, responder o nosso problema de pesquisa, né? Que soluções tecnológicas, né, estão disponíveis para melhorar a segurança dos cidadãos nos espaços urbanos, né? Então nós tínhamos inicialmente dois objetivos. O primeiro deles era identificar soluções tecnológicas que pudessem ser aplicáveis à segurança pública. E o segundo era elaborar um quadro descritivo atualizado, né, dessas soluções tecnológicas identificadas, destacando as tendências tecnológicas que pudessem apoiar o processo decisório dos gestores públicos. Para cumprir esses objetivos, a gente considerou o cenário da segurança do cidadão nos espaços urbanos da cidade de São Paulo e as pesquisas, né, elas foram realizadas em bases de dados sempre considerando prioritariamente o período de 2010 a 2019. Quando possível, nós trabalhamos sempre com 10 anos de dados, mas essa área, ela é uma área que nem sempre você encontra o dado ou consegue atestar a veracidade daquela informação. Então, esse material foi descartado quando não era possível, porque nós não incluímos isso no trabalho. Bom, palavra-chave São Paulo. Você fez um recorte geográfico, né? Sim. Você escolheu a cidade de São Paulo por quê? Ela é a mais violenta do país? Ela teria os dados mais acessíveis ou porque você mora aqui? Não, a cidade de São Paulo ela foi escolhida justamente porque ela apresentou, numa das partes do trabalho, eu faço o levantamento das principais cidades do Brasil, né, e os índices de violência. A cidade de São Paulo foi uma das cidades que teve a maior redução, ou seja, São Paulo ele conseguiu, apesar de ainda ser uma cidade muito violenta, São Paulo conseguiu ter a maior redução no país de índices de criminalidade. A gente usou a quantidade de homicídios como termômetro, né, para essa violência. E São Paulo tinha um dos maiores números do país e ele teve a maior redução desse tipo de crime. Então, consideramos São Paulo por isso e também porque estamos em São Paulo, né? A USCS, ela trabalha sempre com essa questão da regionalidade e a gente pretendeu trabalhar São Paulo. Inicialmente, pensamos em trabalhar com Rio, que tem um problema muito sério lá de crime organizado e tal, mas São Paulo também não é diferente, né? E está espalhando esse crime aí para diversos lugares do país, né? O PCC hoje é muito forte, principalmente no norte do país, em regiões onde o Comando Vermelho não é tão forte. Então, optamos por São Paulo por isso. Quando a gente pensou na questão da relevância desse trabalho, a gente considerou uma série de dados também. O primeiro deles, né, foi a análise de óbitos por causas externas, popularmente conhecido como homicídio, ou pessoas que vieram a falecer como consequência de uma tentativa de homicídio, né? Essa pessoa ela não aparece nos registros como vítima de homicídio, mas ela acaba vindo a óbito por consequência de uma tentativa. Em 2015, por exemplo, aqui no Brasil, a polícia ela assassinou quase 1.600 pessoas, contra 218 pessoas, né, que foram assassinadas em El Salvador e 440 nos Estados Unidos. Você
percebe no meu trabalho que eu faço bastante comparação do Brasil com os Estados Unidos. É que nós temos estruturas de segurança muito semelhantes à dos Estados Unidos e a gente também investe em segurança um percentual do PIB muito semelhante aos dos Estados Unidos. A diferença é que a gente não consegue ter ainda no Brasil, né? Eu acredito que em algum momento a gente vai ter isso, espero que em breve, a eficiência, né, que os americanos eles conseguem ter no gasto desse recurso, né, no investimento que eles fazem em segurança. Em 2017, nós tivemos a segunda maior taxa de homicídio da América do Sul, ficamos atrás só da Venezuela. Em 2018, o custo econômico dessa violência para o Brasil, né, de acordo com o Global Peace Index, que é um relatório que é feito em parceria pela revista The Economist e as universidades de Sydney, Londres e Uppsala, foi de 298 milhões, professor, ou seja, 9% do nosso PIB. Em saúde, a gente gastou 3,8% do PIB naquele ano, e em educação gastamos 6% do PIB. Então, a gente vê que a conta da segurança não, né? Da falta de segurança, ela é muito cara para o nosso bolso, né? O segundo deles foi o índice para uma vida melhor da OCDE, né? Em 2018, no quesito segurança, o Brasil ele ficou com nota 0, enquanto a média dos países da OCDE foi de 6 nesse quesito segurança. Então, nós somos muito distantes, né, de estar ali na média, né? Vamos bem em alguns pontos, né, mas no ponto segurança nós estamos muito mal, né? E o terceiro ponto, que justifica, demonstra a importância dessa pesquisa, foi a verificação da produção científica no período entre 2010 e 2019. A gente optou por fazer uma consulta na plataforma Web of Science sobre a existência de artigos que tivessem os termos, né, cidades inteligentes. Encontramos ali, nesses termos foram traduzidos para o inglês, né, professor? Eu estou aqui usando a língua portuguesa, mas a gente usou Smart Cities, né? Foram encontrados 2.639 artigos. Quando a gente resolveu procurar segurança pública ou urbana, nós encontramos apenas 800 artigos nesse período. Na hora que a gente juntou os dois termos, né, e pesquisou isso em conjunto, a gente só identificou 8 artigos no período de 10 anos. Então, isso pode estar indicando que, apesar dos temas eles possuírem, né, interesse acadêmico, quando eles são pesquisados em separados, poucos pesquisadores estão buscando soluções tecnológicas para a segurança pública utilizada em cidades inteligentes. Só por curiosidade, esses 8 que você filtrou e chegou neles, eles estavam relacionados à área de administração, estudos de administração, ou estavam em outras áreas? Não, em outras áreas, né? Nós temos muitos em área de segurança alimentar, temos alguns na área de segurança voltada para a agricultura, né? Mas aqueles que a gente poderia ligar mesmo à área de segurança pública, apenas 2 trabalhos nós encontramos. E tem suas vantagens, né? A gente sempre fala assim, quando você pesquisa um assunto muito novo, o lado negativo é você ter poucas referências para citar. Mas Sim. O lado positivo é você estar na vanguarda do assunto, né? Você faz os links com áreas transversais, né? Você conversa com a saúde, conversa com a administração pública, e acho que é o que você fez, né, para chegar no seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isso abre aí portas para outros pesquisadores, para continuar a pesquisa de um tema que consome tanto recurso nosso e que é uma preocupação de todos nós. Quem não se preocupa com segurança, né, professor? Agora, você relata lá, né, vou até ler aqui, que no teu trabalho, né, em 2020, o governo do Brasil, por meio dos Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública, anunciou um investimento de 10 milhões de reais para estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estivesse pesquisando na área da segurança. Ainda segundo a sua pesquisa, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, de 16 a 22, previu o desenvolvimento de estratégias de inovação tecnológicas nos serviços básicos, entre eles, segurança pública, como uma forma de fomentar o desenvolvimento social e difundir novas tecnologias que contribuíssem para a inclusão social. Isso realmente aconteceu? O seu trabalho teve alguma relação com essa tomada de governo ou você estava estudando e chegou nessa informação? Isso aconteceu, esse investimento foi feito, nós tivemos uma melhoria nos números, né? Apesar do recorte não estar no trabalho, né? O trabalho ele foi concluído antes, né? O número de segurança ele demora um pouco para chegar. Para você ter ideia, professor, o Atlas, né, de segurança, né, ele pega levantamento anual, né, do que acontece na área de segurança. Muitas vezes a gente está em maio, junho de um ano e ainda não fechou o ano anterior. Então, quer dizer, é um dado que ele vem de diversos lugares, precisa ser consolidado e em alguns lugares nós não sentimos, como eu lhe falei, confiança de usar o dado porque a gente percebeu que podia ter algum problema ali. Então, os dados foram usados, dados oficiais, e durante esse levantamento de dados, a gente percebeu a importância de se aprofundar nessa questão da
das ações, principalmente que existiam em outros lugares, que também faziam investimentos semelhantes, né, do Brasil. E daí uma parte do trabalho, ela migrou para a gente consultar o que estava sendo feito na parte de Smart City. Mas o problema é que a gente vem gastando muito com segurança, esse dado que eu trouxe agora aqui, do relatório do The Economist, né? Ele é um dado pontual de 2018, mas se a gente acompanha, né, o gasto do Brasil em segurança, ele é um gasto muito elevado. O problema é que a gente tem boa parte desse gasto para pagar a folha de pagamento, né? Então, a folha de pagamento, ela consome uma parte muito grande. A manutenção da estrutura de segurança consome uma outra parte. E aí você tem uma pequena parte para os investimentos. E isso se reflete nesses números, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na variação da população da gente, no período, por exemplo, de 96 a 2017, a população brasileira ela cresceu 32%. Quando a gente compara esse número com o crescimento dos óbitos por agressão, a gente acha um crescimento de 64%, ou seja, essa taxa de crescimento de óbito por agressão, ela foi praticamente o dobro da taxa de crescimento da população no mesmo período. Quando a gente verifica morte decorrente, por exemplo, de intervenção policial, quando a gente compara por morte de policial, a gente vai verificar que no Brasil, 2011, 12, 13, morriam cerca de 4 pessoas para cada policial morto. Esse número, o último dado que eu tive foi de 2018, subiu para 18, então hoje mata-se 6 vezes mais, quase 6 vezes mais, pessoas para cada policial que é morto. E morrem muitos policiais. Então, a gente tem um outro problema aqui também, que é o problema da polícia que morre muito, mas que também mata muito no Brasil, né? Em alguns lugares das cidades, a polícia é vista até com certa desconfiança, né? Tem mais medo da polícia do que do ladrão, né? Exatamente. A gente percebe que as pessoas vêm com muita desconfiança. Então, além de todos esses dados, de todo esse cenário, é importante dizer que a gente também tem a questão de ataque terrorista. O mundo ele mudou a forma dele de pensar na segurança depois do ataque do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. No Brasil, né, a gente não tem essa tradição de ataque terrorista externo, mas as ações aqui do crime organizado, e aqui eu incluo, professor, o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e outras facções que a gente tem, eles são, sim, responsáveis pela insegurança da população, principalmente nas áreas mais carentes da cidade, né? Ataques a transporte público, unidades de polícia. Alguns anos atrás tivemos aqui em São Paulo, né, o que ficou conhecido como salve geral, né, que as unidades da polícia eram metralhadas, né? Ultimamente temos visto aí assaltos a banco em cidades do interior, as cidades ficam praticamente dominadas. Então, essas ações elas têm sido cada vez mais frequentes e elas podem sim ser caracterizadas como um evento terrorista, tá? Porque ela impõe medo à população e ela tira da população o direito de ir e vir, né? Assim, eram muitas frentes de trabalho, né? E a gente precisava decidir ali, vem cá, qual o melhor caminho seguir para a gente conseguir esse quadro, né? Então a gente, quando começou a pensar na metodologia do trabalho, a gente optou por uma pesquisa quali-quant, né, exploratória, mas com delineamento de pesquisa documental, bibliográfica. Então a gente usou análise de conteúdo, né? Foram estudados, né, artigos que foram publicados, né, sobre esse tema na Web of Science, e aí a gente optou por fazer esse trabalho entre 16 e 20. Eu estava no final já do trabalho, e aí o dado de 2020 ele já estava consolidado, então a gente já podia atuar com esse dado. Por que 2016, Francisco? Porque a gente estava falando de solução tecnológica, de inovação, então não nos pareceu coerente buscar dados com mais de 5 anos naquela ocasião, né? Certamente encontraríamos alguma coisa, mas encontraríamos coisas que possivelmente já estivessem ultrapassadas. Pesquisamos, né, as edições do Atlas da Violência, do IPEA, do Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. Pesquisamos editais de licitação e empenhos, né, para aquisição de tecnologia no setor de segurança aqui em São Paulo, além de sites oficiais do governo, legislação vigente, sempre sobre a segurança pública.
Pública de 2016 a 2020, né? Então, como é que a gente resolveu trabalhar? Na parte quantitativa, né, a pesquisa ela foi bibliométrica, né? Então, ali entraram, né, para meta-análise livros, teses, dissertações, artigos científicos e relatórios que tivemos acesso. Para a parte qualitativa, né, esse trabalho ele foi feito por meio da análise de conteúdo, né? A gente usou Iramutex, VoiceViewer, né? Numa série de documentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Defesa, Secretaria de Segurança Pública, lançamentos da indústria, os editais de licitação, as leis e decretos sobre segurança. Então, a partir daí, escolhemos alguns descritores para busca bibliométrica. A gente optou por trabalhar com 3 descritores-chave, né? O primeiro deles era cidade inteligente, uma fonte interessante, né, de busca, né? E aí nós trabalhamos com descritores secundários: cidade segura, violência urbana, tecnologia de segurança e inovação tecnológica. Usamos um outro descritor-chave chamado cidade segura, e a partir daí a gente buscou segurança pública, tecnologia digital, solução tecnológica e inovação tecnológica. E no terceiro e último descritor-chave que a gente usou, que seria o da tecnologia de segurança, usamos violência urbana, segurança pública, terrorismo urbano e inovação tecnológica. Todos esses descritores foram cruzados, né? E a partir daí nós tivemos alguns resultados. Dessa pesquisa que foi realizada na Web of Science, fruto, né, do cruzamento desses descritores, nós encontramos um total de 38 artigos. Destes artigos, apenas 2 eram artigos aqui de autores brasileiros, o que corresponde aí a 5% mais ou menos do total. O primeiro artigo, que foi um artigo publicado em 2018, ele aborda desenvolvimento tecnológico da perspectiva de internet das coisas, considerando implicações econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais como uma forma de diálogo com a teoria do desenvolvimento sustentável. Então, ele já foge um pouquinho do foco que a gente teria para a segurança pública, propriamente dito. O segundo artigo, ele vai relatar experiências de implementação de cidades digitais no país, fazendo uma reflexão em torno do conceito de cidade digital, de acordo com níveis, características e objetivos das implantações, ou seja, ele vai estudar muito mais a implantação da cidade digital em si do que o tema aplicado à área de segurança pública. A etapa qualitativa da pesquisa, ela se deu por meio da análise de conteúdo daqueles documentos que eu falei. Então, a gente dividiu essa análise em 3 partes principais, né? Os artigos científicos, né? Os 38 que foram selecionados na Web of Science, as leis e decretos, né? Então, eu fiz o levantamento de toda a legislação que tivesse ligada à segurança pública no Brasil e outros documentos. Aí nós pesquisamos Plano e Política Nacional de Segurança Pública, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, as edições de 2016 a 2020 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre outros documentos. Para concluir essa parte quali, né, buscamos também cidades inteligentes, feiras, congressos, fornecedores, tecnologias adotadas, né, em segurança pública e também tecnologias que pudessem ser aplicadas em outra área, que pudesse contribuir para a segurança do cidadão. Então, você efetivamente pode encontrar lá uma solução para a iluminação da cidade que vai melhorar o nível de segurança, vai tornar a cidade mais segura. Essas cidades inteligentes, elas foram selecionadas por utilizarem soluções tecnológicas e pertencerem a países considerados seguros, né, de acordo com o Índice Global da Paz de 2020, que era o último ano que eu tinha o fechamento dos dados. E para atingir esse objetivo, realizamos buscas nos sites oficiais dessas cidades, dos países a que elas pertencem, bem como em sites que vão estudar e divulgar informações sobre Smart Cities. Como resultado disso, né, a gente encontrou uma série de soluções, né, e algumas até em uso já aqui no Brasil, né, o que são bem interessantes. Uma delas, né, foi o sistema de detecção de disparo de arma de fogo, né, que é conhecido como SDD, que é usado no Rio de Janeiro hoje. Ele é um sistema acústico, né, com sensores de áudio que são camuflados e instalados em diversas regiões de áreas urbanas. Então ele vai captar as ondas e ele vai identificar de onde esses tiros são disparados. Esse sistema ele é interessante porque ele é inteligente, ele tem mecanismos, né, para distinguir o disparo de uma arma de fogo de barulhos semelhantes, como, por exemplo, fogos de artifício, né? Encontramos também, né, em implantação na época em São Paulo, né, e já em uso em Nova York, né, lá nos Estados Unidos, o sistema de câmera para registro
em áudio e vídeo de intervenção policial, né? São as câmeras que são usadas, né? Hoje, aqui em São Paulo, já estão em funcionamento nos uniformes dos policiais, né? E essas câmeras, elas vão atuar durante a intervenção policial. Isso ajuda a reduzir, principalmente, o excesso na ação policial, bem como dá também ao policial a segurança de trabalhar dentro da legalidade, né? De acordo com a lei. A partir dali, ele tem a prova do que de fato aconteceu no momento. Encontramos o sistema Olho de Águia, né? Que é usado aqui em São Paulo, é um exemplo, né? Um orgulho, né? Ter esse sistema aqui, né? Que é um sistema que possibilita captação, transmissão, gravação, gerenciamento de imagem. Ele vai monitorar em tempo real cenários que são encontrados durante a execução de atividade policial. São os helicópteros, né? Que são bastante testados aqui. Tem um sistema, professor, também em utilização aqui, bem legal, chamado drone POL, né? Esses sistemas são drones que ficam conectados ao sistema Olho de Águia. Então, em alguns lugares, o helicóptero tem difícil acesso e aí são usados drones aí que fazem transmissão de imagem e áudio. Encontrei um sistema muito interessante que integra câmeras inteligentes. Está em uso em Tel Aviv, em Israel, né? Ele possui sensores, são inteligentes, e eles vão identificar atitudes suspeitas e eles comunicam o evento para o centro de controle. A partir daí, o centro de controle ele pode atuar durante o cometimento do crime. Essa transmissão ela é legal porque ela é feita por meio da iluminação pública. Tínhamos lá, né, em Chicago, na Califórnia, nos Estados Unidos, smartphones, né, que foram acoplados a viaturas de emergência. Então, eles funcionavam, né, verificando placa de veículo, documento de pessoa, fazendo anotação, checando foto, preenchendo relatório, né? E o bacana é que esses smartphones eles também podiam ser acoplados a monitores maiores, possibilitando um conforto maior do policial, né, se precisasse de algum outro dado. Achamos uma plataforma de IoT, né, muito interessante, que coleta informações da iluminação de LED, sensores, né, que se incorporam, né, a esses dispositivos IoT em sistemas de iluminação. Então, com esse sistema, é possível gerenciar e otimizar a iluminação da cidade, realizar um monitoramento ambiental a partir desses sensores, né, que vão estar conectados ao sistema de iluminação pública e, a partir daí, detectar incidentes, fazendo que os serviços de emergência sejam mais rápidos, né, e tenham mais precisão. Esse sistema está em uso aqui na América do Sul, em Buenos Aires, na Argentina. Achamos um projeto muito legal chamado Drone Twinkle. Esse drone ele fica instalado, né? Ele ainda não está em operação, né? Eu não tenho essa informação ainda, né? Não consegui confirmar, mas esse drone ele fica instalado num poste de iluminação e ele levanta voo toda vez que ele percebe que uma pessoa é detectada caminhando pela proximidade. E aí ele ilumina o caminho da pessoa, né? Com ambientes muito escuros ou em ambientes de maior risco, né? Esse sistema também pode ser usado para patrulhar a rua, né? Usando os próprios sensores do drone para detectar pessoas que porventura estejam escondidas, né, em algum local, né, com alguma intenção de cometer um crime. Encontramos alguns softwares, né, que integram, né, os Estados Unidos são campeões em utilização desses softwares, né, como o software da IBM, que é o I2 Copylink, e também tem um software muito interessante, que é o Ekin Red Eagle. Esses softwares são softwares policiais com recursos de bancos de dados para consolidar dados de diversas fontes. Então, a polícia, nos Estados Unidos, ela tem acesso a várias fontes de dados, né? Dados de segurança e dados de outras áreas, e eles cruzam esses dados para auxiliar e colaborar na ajuda e gerar conduta tática da própria polícia. Então, ele mantém o policial mais seguro na hora de combater o crime, além de organizar e oferecer acesso tático, estratégico e gerencial também para grande quantidade de dados, aparentemente que não tem relação nenhuma, mas quando esses sistemas cruzam, elas vão apontar para alguma coisa. Então, foram várias, essas foram algumas que eu separei aqui para comentar, mas foram várias soluções que foram encontradas, né? O trabalho completo tem todas elas descritas ali. Que eu acho que foi a grande contribuição do teu trabalho, foi esse mapeamento. Mas, né, aí tem sempre o mas, a gente tem um ditado na área de tecnologia que fala que o futuro já é obsoleto, né? Então, sim, eu imagino que entre você levantar as informações, defender sua dissertação, gerar os seus artigos, Inês é morta, isso aí já virou passado. Nossa, ele está falando disso ainda, porque a academia ela sobe pela escada e a tecnologia vai pelo elevador, é uma luta insana, né?
É verdade. Então, não é não? Agora, sim, eu imagino que deve ter gerado artigo, sobre aquela parte que você fez em revisão bibliométrica, eu achei muito interessante você dar digamos assim, um flash de momento, né? Foi produzido isso, e a academia está começando a cair para esse lado. Então, eu não sei se você gerou um artigo a partir daí, mas a sugestão era que tivesse feito. E a segunda foi justamente os achados, né? Que você estava pontuando agora. Só que eu fico imaginando, assim, o seu grau de ansiedade em produzir o texto, submeter uma revista e rezar para que seja aprovado em menos de 2 anos, porque se sair o resultado da tua pesquisa em 2025, eu falo, nossa, já era, né? Aí vai vir aquelas considerações dos avaliadores, atualizar os dados. Geramos artigo, eu apresentei o artigo no Congresso da USP, né? Esse artigo foi indicado para publicação pelo Congresso e foi publicado, né? Então, assim, foi bem bacana. Agora, eu olho com determinada alegria e com tristeza nessa posição, porque realmente a gente vai pela escada e a inovação, a tecnologia vai de elevador, mas a gente está usando ainda coisas aqui no Brasil que já foram usadas há 10 anos em outros países. Então, quando a gente olha esse leque de soluções, a gente começa a perceber que ainda muita coisa pode ser feita aqui no Brasil. Esses sistemas que eu falei por último agora, eles são fundamentais para você otimizar o uso da força policial, para você, primeiro, né, precisar de menos policial, colocar o policial no local que ele deve estar e com segurança, o que é mais importante, né? O policial sai para a rua hoje, aqui em São Paulo, a gente costuma ver policial dentro de um ônibus. No Rio de Janeiro, você não vê. O cara, ele tem que esconder que ele é policial, ele não pode sair do batalhão dele e ir para casa dele com a farda. Às vezes, ele mora num local que pessoas que moram do lado não sabem que ele é policial. Ele precisa esconder isso. Então, ainda é uma realidade muito terrível, né? Esbarramos em algumas limitações de estudo, né? E aí eu destaco aí as 4 que são mais importantes, né? A primeira, a escassez de tema descritivo de solução tecnológica para desenvolvimento da área de segurança pública. Então, essa aí é terrível, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar a solução tecnológica para aplicação na segurança pública. Quando você começa a linkar segurança tecnológica e segurança, você vai cair lá na segurança alimentar, na segurança de paciente, mas pouquíssima coisa se acha para a segurança pública. Também sentimos falta, né, de uma categoria nas bases de dados que trate especificamente de segurança pública, considerando o caráter essencial para qualquer sociedade. Então, nós temos um problema que é do mundo. A segurança não é um problema, a falta de segurança é que é um problema, né? Países gastam fortunas com segurança e a gente ainda não encontra nas bases de dados, né, existentes algo específico para a segurança pública, né? Você vai procurar segurança, você vai achar muita coisa, mas pouca para a aplicação em segurança pública no sentido policial da palavra. A existência de pouca literatura científica, essa nos espantou bastante, né? Que trata conjuntamente tanto de inovação ou solução tecnológica e a segurança pública. E, por fim, mas não menos importante, né? A literatura que está disponível hoje em dia, ela também não oferece insumos para traçado ou curva de tendência nessa área. Era uma intenção nossa, mas a gente não conseguiu estabelecer. Como contribuições, né, professor? O trabalho, eu acho que ele conseguiu fazer muitas contribuições, né? Para os pesquisadores, né, do tema segurança pública ou violência urbana, né, ele indica um gap na produção científica, falamos ainda há pouco sobre isso, que abre uma janela de oportunidades para pesquisas futuras, né? Para a sociedade civil, né, em geral, a pesquisa ela oferece aí soluções tecnológicas que são aplicadas já em várias cidades, né, de outros países, algumas estão até sendo aplicadas aqui, e reforça a necessidade também do cidadão de São Paulo impor a mobilização necessária ao poder público por espaços mais seguros. A população ela tem que cobrar também a utilização do recurso em soluções que sejam efetivas, né? Senão fica aquela história, olha, inaugura uma delegacia, um batalhão, bota a gente lá, mas você não está usando a tecnologia a teu favor, né? Ou investindo em tecnologia como deveria. Acho que a sociedade, ela também, tendo essa visão, pode fazer essa cobrança. Para a administração pública, né, ela se alinha, né, com as questões ambientais e sustentáveis. Então, o trabalho ele se conecta com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU, no sentido de colaborar para a criação de sociedades mais pacíficas e inclusivas, com maior acesso à justiça. E, finalmente, né, professor, para a gestão pública, aponta a existência de recursos tecnológicos
tecnológicos que são destinados ao melhor monitoramento e maior contenção da violência urbana e ainda, né, para o gerenciamento de acidente e incidente, o que vai tornar o espaço urbano mais seguro e as cidades em lugares melhores aí para a gente viver. Aprendi muito com esse trabalho, eu achava que eu entendia de segurança, 25 anos de experiência, né, eu ocupei posições executivas, de topo, né, de empresa, e aí quando eu vou fazer o mestrado eu descubro tanto de coisas que eu não conhecia ainda sobre segurança, e aí sigo nesse caminho aí pesquisando um pouquinho mais sobre isso. Com certeza você e sua orientadora colocaram um tijolinho na parede de conhecimento nessa área, isso não resta dúvida. E aí, para encerrar, eu só queria de você a famosa pergunta de 1 milhão, né? O futuro, né? Vai rolar um doutorado? Porque a gente quer cobrança, quando você começa a namorar, vai noivar, vai casar, vai ter... Eu estou nessa linha aí, né, professor? Com certeza, né? Eu tinha um projeto, né, em 2018, quando eu decidi, eu tive posições executivas nas empresas que não me permitiam estudar. A gente sabe que a dedicação que você tem que ter para um mestrado e para um doutorado, ela é uma dedicação muito grande. É diferente de tudo que eu já fiz na vida. E eu ouço isso de outros colegas. Olha, eu era um antes do mestrado, eu sou outro depois do mestrado. Os meus amigos doutores me dizem a mesma coisa. Ah, espera o doutorado que você vai ver como é que você ainda muda mais um pouquinho. Então, eu estou em busca dessa mudança. Mas eu lá em 2018, eu tinha um projeto de migrar de carreira. Eu não queria mais trabalhar em empresas, né? Eu queria me desvincular da área de segurança, né? Não por nenhum motivo, mas eu disse, caramba, eu sou administrador, poxa, o que é que eu trabalhei na área de administração, na parte de finanças, de marketing, segurança, né? Então eu queria essa nova experiência, né, com base na minha formação. Graças a Deus, professor Isabel, né, com muita inteligência, muita sabedoria, né, me mostrou o caminho de como a pesquisa poderia contribuir para essa área, e aí certamente eu tenho certeza que vai ter aí bastante chão para correr. Acho que daqui a pouco vamos estar falando de novo, viu, professor, sobre doutorado. Esperamos, né? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.